Eu comecei a apresentação, mas, por favor, né, se apresente aí para o pessoal, porque tem muita coisa para a gente saber sobre você. E aí eu sei que Ótimo. você preparou muita coisa para a gente, então vamos lá. Bora lá começar. Então, meu nome é Valéria Anjos, eu sou de formação, eu sou fonoaudióloga e eu sempre fui apaixonada por preparar as pessoas para falar em público. Sempre fui uma criatura muito conversadeira, então eu sempre falei demais. Na escola, Hugo, eu sempre tive muita dificuldade de aprendizado. Então, uma das ferramentas que eu desenvolvi muito bem foi a comunicação. Então, desde pequena, eu trabalhei muito essa questão da argumentação, eu sou muito boa em argumentar e em dar respostas rápidas, como uma forma de trazer a atenção e conseguir, por exemplo, convencer os professores que valia muito mais a pena eu fazer uma apresentação do que fazer uma prova escrita, por exemplo. Foi algo muito natural. Quando eu estava no quarto período da faculdade, eu tive a alegria de ter aulas com a professora Lídia Becker, e ela trabalha exatamente sobre o aprimoramento da comunicação oral. E lá eu descobri que tudo aquilo que eu fazia naturalmente, existe técnicas por trás da nossa fala, da nossa comunicação, e não necessariamente você nasce com uma habilidade ou com um dom, você pode desenvolver todas essas habilidades. Uhum. Então, isso para mim foi assim, o grande insight, o grande momento da minha vida que eu vi que, cara, se você não fala bem, tem como você resolver isso, porque existe um padrão por trás. E sempre que existe um Que padrão, legal. é algo que a gente consegue aplicar em outras pessoas. Esse foi um Sim. momento muito importante para mim. Que E bacana. desde então, sim, e desde então eu comecei a estudar, mergulhei no universo da oratória, da retórica e busquei formas de sempre estar aprimorando e desenvolvendo. Foi aí que começou essa paixão por comunicação e logo depois eu tive contatos com muitos advogados por anos e por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre isso. Que legal, que bom, que bom. Poxa, que história massa, eu não conhecia. Que bacana, muito bom. Então, Valéria, o pessoal, né, aqui a gente tem o foco de juizado especial, né, que é, ele surgiu, né, a ideia dele, por trás dele, é a simplicidade e a oralidade. A oralidade no juizado especial, ela é um princípio, né? Então, assim, a gente tem muitos outros, informalidade e tal, mas a oralidade, ela é a espinha dorsal dos juizados, né? Tudo se concentra em audiência e tudo é falado. Na verdade, o procedimento foi pensado para ser assim. Hoje tem muita coisa escrita, né? É verdade. Mas o procedimento foi pensado para ser exatamente tudo na boca e vamos lá. Inclusive, até assim, o depoimento das testemunhas não precisa ser depois redigido a termo todo, ele pode ser gravado, por exemplo, para deixar todo mundo mais livre realmente para usar a fala, né? Então, a sua presença aqui, ela é realmente assim, extremamente coerente, né, com o procedimento que a gente estuda aqui nesse perfil, né? E eu sei que você trouxe muitos temas. Aliás, a gente teve uma grande dificuldade de escolher, porque são muitos, né? Exatamente. E aí eu deixo você livre aí para você. Então, vamos lá. Eu pensei com muito carinho na galera do juizado especial. Por quê? Uhum. No juizado especial tem essa questão da oralidade e vocês têm muito todos esses recursos de, antes de ir para júri, vocês vão passar pela possibilidade de uma negociação. E se essa Uhum. negociação for positiva, a gente finaliza esse caso. Sim. Então, é algo importante da gente pensar nesse cenário, porque o advogado, ele precisa desenvolver a comunicação de uma forma, e essa oralidade, ela entra na comunicação. Nós temos uma base universal, que é a linguagem, que aí a gente tem a fala, temos a escrita, temos vários tipos de expressão, e aí a gente cai na oralidade, que é a nossa possibilidade de expressar tudo aquilo que está dentro da nossa caixolinha. A questão do advogado é a seguinte: nós temos, imaginando um cenário de juizado especial. O advogado, ele vai conversar com três partes muito importantes. A primeira parte é o cliente, a segunda parte é o advogado da outra parte, digamos assim, com tanta Sim. parte nessa frase.
Mas assim, o Isso, elemento, mas né? Eu até montei um tripézinho, assim. Então, o advogado está aqui no meio, é esse Aham. ser. Ele vai se comunicar com o cliente, com o advogado da outra parte e também com o juiz, se assim for necessário. Nós temos que pensar que esse tripé de linguagem que o advogado do juizado especial está envolvido, ele tem uma linguagem própria para cada uma dessas partes. E eu Bacana. acredito que é aí que está o grande desafio de vocês. Porque a forma como eu me comunico com o meu cliente é diferente da forma como eu falo com o advogado da outra parte. E é muito diferente também da forma como eu vou me comunicar com o juiz. Por quê? Porque eu quero que eles tenham sensações diferentes. Então imagine, o meu cliente, eu quero que ele sinta simplicidade, que ele entenda o que eu estou falando para ele ter segurança. Porque quando vocês vão preparar uma testemunha, quando vocês vão preparar o cliente de vocês, vocês precisam trabalhar um vocabulário que ele entenda. Isso é um Isso é desafio para os muito advogados, importante. porque vocês passam anos estudando, vocês falam o advoquês, e para vocês tá tudo certo, vocês É. entendem, vocês se entendem nessa aldeia. E aí as outras pessoas que estão de fora, elas falam, Jesus amado, o que esse senhor está falando? Então, é muito importante para o nosso cliente se sentir seguro essa linguagem. Então, esse seria o primeiro ponto, simplicidade. Fale de uma forma que o cliente entenda. Traga exemplos que sejam palpáveis para ele. Porque, às vezes, tem um termo jurídico que é difícil da gente explicar em outras palavras. Sim. Então, pense um exemplo que faça sentido. Se ele é uma pessoa do sítio, se ele é uma pessoa, sabe? Traga exemplos que faça sentido naquela realidade que ele está inserido. A outra questão, e quando a gente fala de segurança com o nosso cliente, até o nosso tom de voz, a nossa postura, a forma como a gente cumprimenta esse cliente, até para a gente fazer prospecção de novos clientes, o nosso corpo é um centro de informação e ele Sim. passa informações sobre nós e principalmente quando nós somos advogados, quando vocês como advogados, essa imagem profissional ela é de extrema valia, é muito importante. Então, vale a pena vocês ficarem atentos à organização corporal. Não vai andar. Normalmente os advogados eles andam super bem esticadinhos, muito bonitinhos, mas perceba como que está essa postura, sabe? Não vai andar todo troncho, todo de qualquer jeito. Então, sempre se organize porque exatamente chama atenção para o cliente que está com você, porque ele vai sentir, nossa, doutor fulano de tal realmente se importa, fala de um jeito que eu entendo, está sempre bem organizado. Não estou falando de roupa chique nem roupa cara, a gente está falando de postura, de organização. De você mostrar que você está representando, porque é isso que um advogado faz. Ele nos representa. Então, nós gostamos de estar representado por pessoas bem colocadas. Então, a postura corporal é fundamental. E como que a gente ajeita essa postura, galera? Vai para frente do espelho, organize desde o pé. Como assim, Val? Sim, olha só, pois preste atenção. O pé é a nossa base. Se a sua base corporal, o seu pezinho, não estiver bem organizado, você vai ter uma desestrutura no corpo todo. Então, quando a base não está, sente os pés no chão, porque vão haver momentos e vão haver clientes que vão te deixar desestabilizados. Então, sentir o pé no chão é muito importante para a gente estar presente, para a gente conseguir olhar nos olhos e continuar uma conversa, porque a vida de vocês não é fácil. A galera procura vocês quando tem uma bomba na mão. Então, essa estabilidade é muito importante. Então, sente os pés no chão, as pernas não muito abertas, não muito fechadas, sempre paralelo ao ombro, o quadril sempre encaixado, porque não adianta nada você estar com um terno bacana, uma postura organizada e um quadril todo desencaixado, sabe? Uma barriga para frente, sabe? Aquela coisa toda desorganizada. Então, sempre organiza bem os quadris para conseguir ficar com a coluna ereta, o peito aberto. Então, vocês estão representando alguém. A postura de vocês é de suma importância. Você tem alguma dúvida?
Não, Hein, Hugo? não, eu Quando a gente tô. Não, eu tô aprendendo com você, inclusive, né? Porque eu tava conversando com vocês, ó, eu tenho muita, total interesse, né, no que você vai ter para falar pra gente, porque isso realmente é muito importante, né? A imagem, né? A fala, a comunicação, ela também influencia na imagem, né? Lógico. E isso é muito importante, ainda mais hoje. A gente pensa, né, a gente vive num mundo em que a imagem talvez não devesse representar tanto, mas representa muito. Né? Então a gente tem que se importar com isso, né, porque faz parte da regra do jogo. E não adianta você, poxa, mas eu sou tão capacitado, por que que estão se preocupando com a forma como eu me visto, a forma como eu me sinto, se eu sou tão inteligente? Isso é só uma parte da coisa, né? Exatamente. Eu acho bacana a gente pontuar sobre isso, porque, Hugo, não somos nós que decidimos conscientemente que nós vamos nos aproximar ou nós vamos sentir seguro com alguém devido a uma forma ou outra. O nosso corpo, a nossa mente, ela junta sinais, que são os sinais não verbais, as microexpressões. Então, nós fazemos isso o tempo inteiro. A primeira vez que eu escuto a voz de alguém, inconscientemente, o meu cérebro ele já começa a captar sinais de veracidade. Nós somos detectores de mentira, assim, sabe? Então, quando nós estamos conversando com alguém, o nosso cérebro vai fazer de uma forma inconsciente, ele vai juntar os sinais verbais e as microexpressões e as macroexpressões, que são a nossa postura, a nossa organização. Se o seu cérebro identifica alguma incoerência, ele vai te dar um sinal. Não confia nessa pessoa, sabe? Quando a gente conversa com alguém e fala assim, cara, bateu, curti. Você não sabe por quê, mas o seu cérebro fez todas as medidas das microexpressões. Posso entrar com um Jack em outro estado? Aline, pode, pode. Depois a gente fala sobre isso. Essa pergunta é bem específica no vocabulário de vocês. Juridiquês, A né? tia Paula, Juridiquês. o juridiquês aí de vocês. Então, o que acontece? Você quer responder ela já? Não, segue, segue. Não? Eu Se respondo for ao levar final. por... Respondo ao final. Tá Respondo ao bom. final. Não fica triste, mas o tio Hugo já te responde. Então, o que acontece, Hugo? A gente vai juntando, o nosso cérebro, ele junta esses sinais de forma inconsciente. Então, por isso que é importante a gente saber que nós somos capazes de controlar o que a gente vai querer que o outro sinta. Não tem problema nenhum você ter a sua personalidade, você ter o seu jeito de ser. Quando a gente fala sobre comunicação... Ah, tá, ela falou que... Alô? Opa, Você me ouve, voltou? Valéria? Então, o que Opa, acontece? voltou, Não voltou. tem problema nenhum. O advogado pode ter o jeito dele, pode ter a personalidade dele. Você não precisa interpretar. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de coerência, de equilíbrio. O que você quer que seu cliente sinta? Eu quero que ele sinta segurança, eu quero que ele sinta assertividade, objetividade, que ele confie em mim. Gente, porque o advogado, ele sabe tudo da vida da gente. Então, para você ter esse grau de confiança na pessoa, vários elementos são levados em consideração pelo seu cliente que ele nem sabe que ele está considerando, inconscientemente. Então, por que é importante vocês saberem disso? Porque agora você consegue controlar o que você quer que ele sinta. Então, se você sabe que o seu cliente é um cara mais formal, que ele vai curtir, que você vai de terninho, mano, vai de terninho. Agora, se você sabe que seu cliente é uma pessoa mais informal, que ele vai se sentir confortável, é aquela técnica do espelho, sabe? Do espelhamento. Então, você já conhecendo ele, você bota uma camiseta por baixo, você vai de um jeito mais informal. Mas é importante você entender que você pode ser você, que a sua personalidade conta. O que não conta é incoerência.
falta de equilíbrio, Sim, exageros e tal. Então, essa questão é muito importante da gente falar com a galera aí da advocacia, porque isso significa money, baby. Então, assim, é isso que a gente estamos aí pro jogo. Então, sim. o que você quer? Naquele momento você define, beleza, eu quero que o meu cliente sinta isso porque eu quero ter ele para mim. Então a gente vai se adequando conforme as sensações que a gente quer que ele sinta. Então é muito importante vocês saberem que nós temos controle do que o outro vai sentir. Sim, demais. O que mais, Hugo? Você tem alguma pergunta? Porque eu vou Ó, falando, você ficou pode aqui um ir, negócio. pode ir falando. Eu sabia que eu ia receber uma aula aqui, entendeu? Então, assim, eu não sei nem se o pessoal está esperando que eu fale, né? Mas eu não vou falar tanto agora, não. Eu tô aqui aprendendo com você. Tá? E se tiver dúvida ou situações que já aconteceram, que você sentiu, sabe, de Uhum. dificuldade, guarda para a gente ir conversando sobre elas. Sim, sim. Outro fator em que nós somos capazes de despertar sensações nos outros é a voz. Uhum. Gente, o nosso tom de voz, ele é responsável, ele é extremamente válido no momento em que nós estamos em uma arguição, no momento em que nós estamos conversando com alguém. O nosso tom de voz é capaz de despertar assertividade, segurança, como também afastar. Então, Uhum. eu quero que vocês comecem a escutar a voz de vocês, para trabalhar uma voz mais colocada. Não existe voz certa, nem existe voz errada. Existe uma voz adequada. E a nossa voz, ela muda. Pode ver, quando você vai conversar com a sua pequena, a sua voz não muda? Sim, Oi, o bebezinho do papai. Não é assim que a demais, gente fala? demais, demais. É natural. Muito. Quando você está, sabe, quando você está conversando com um cliente, no momento que você está diante do juiz, a sua colocação de voz é outra. É outra, certeza. Então, por que eu trago essa questão da voz para a galera do direito? Porque vocês são, em muitos momentos, vocês são colocados em situações de teste. Seja diante do juiz, seja diante do cliente. Às vezes o cliente faz uma pergunta ou se comporta de uma forma em que você não está esperando. E no momento de estresse, o que acontece com a voz? Vira uma vozinha agutinha que parece que você tem 5 anos. Isso é muito comum. E não acontece só com os advogados, Hugo. E Olha quando só. isso acontece, eu recebo os clientes muito frustrados. Principalmente, assim, só assim, Valéria do céu, no momento em que me apertaram, pois era o momento que eu mais precisava ficar com uma voz firme, assertiva. O que aconteceu? Eu fiquei com uma vozinha agudinha, eu não sei o que fazer. E é isso que acontece. Por quê? A nossa voz é músculo. Quando Uhum. alguém aperta, o que acontece? Você começa a produzir aqueles hormônios que deixam você estressado. Tenso. Você sente a tensão no corpo inteiro. Com a voz não é diferente. Caramba. E a nossa voz muda. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, começar a se escutar. Para você Sim. identificar os momentos em que a sua voz se altera. Depois que você já conseguiu identificar, quando fulano faz uma pergunta, quando Beltrano fala alguma coisa, a minha voz dá essa alterada. Então, você já vai começar a explorar. Então, antes de ir a público, leia, pegue textos, pegue livros. Se tem uma criança, então pegue livro de história e lê para ela e comece a explorar a sua voz, Hugo. Mais no grave, mais no agudo, mais para dentro, mais para fora, mais no umbigo. Comece a explorar a voz de vocês. Bacana. Porque uma voz bem colocada tem muito poder diante de um júri, diante de uma arguição e principalmente no momento em que você precisa convencer alguém. Quando você conhece a ferramenta e o poder que é você trabalhar essa questão da voz com os seus clientes, em várias situações, isso te ajuda demais. Porque você pode trazer uma voz mais colocada, você pode trazer uma voz mais assertiva, marcando bem a sílaba tônica de cada palavra e trazendo segurança para a galera. Principalmente quando você precisa convencer alguém. A voz é Sim. uma ferramenta para vocês imprescindível. Demais. Demais, né? Sim. Exatamente. Então, assim, comece a ouvir a voz de vocês, comece a ouvir o feedback dos colegas, porque às vezes, gente, o seu colega, ele não vai falar assim,
nossa, mas você tem uma voz estranha, sua voz está muito infantilizada. Ele vai dar um toque, vai falar, fulano, você já ouviu o seu áudio no WhatsApp? Você fala, ah, que bobagem. Comece a escutar a voz de vocês quando vocês estão falando com as pessoas para conseguir ir medindo, porque isso vai contar muito ponto a favor no momento em que você precisar desenvolver isso com seus clientes, com os seus colegas e principalmente em um momento que você precisa dirigir a palavra a uma autoridade quando tem uma hierarquia. Sim, sim. Porque existem duas coisas que nos desestabilizam. Primeiro são as pessoas, quando a gente chega perto de... Porque às vezes a gente tem um cliente que o próprio cliente desestabiliza a gente. Sim. É muito comum. Você fala, meu Deus do céu, Jesus, lá vamos nós. Então, você precisa trabalhar uma voz mais assertiva. E isso, às vezes, é importante até para colocar o cliente no seu devido lugar, para ele entender que quem entende da parada e quem manda no Paranauê do Advoquês são vocês. Então, Exato. é com jeito, sabe? Eu falo muito que a gente precisa ser... ser altivez sem arrogância. Você precisa se colocar sem ser arrogante, mas você precisa se colocar, principalmente no papel que vocês desempenham como advogados. Alguma dúvida, gente? Muito bom, muito bom. Você estava falando aí, né, de explorar a voz e etc e tal. Lá, né, na estrutura dos juizados, o que acontece? Ou é o advogado, né, com o advogado da outra parte e o juiz, quer dizer, e as partes também, lógico. Ou você tem também uma situação de sustentação oral, que é como se fosse uma banca, né? São três juízes, pelo menos, né? E ali ele tem que convencer 3 pessoas. Mas a grande questão é que muita gente não tem esse costume de subir na tribuna e falar. Às vezes ele até fala sentado ali na audiência, que é só um juiz e a outra parte e tal. A pessoa se sente mais confortável. Mas eu vejo muito quando o pessoal vai fazer uma sustentação oral, que é já numa tribuna, é em pé e tal. 2 coisas me chamam a atenção e que tem a ver com o que você falou. A primeira são as vestes, porque o juizado, realmente, a informalidade é também um outro princípio, é uma questão também muito importante. Então, assim, às vezes o advogado se sente à vontade de não ir de terno, né? E eu, né, sou favorável, né, de que o advogado realmente não precise usar terno e camisas fechadas, gravatas, mas a gente sabe que isso conta muito. A imagem que você tem é outra. Né? Então, 2 coisas. Né? A pessoa vai fazer uma sustentação oral com uma roupa não tão adequada e a pessoa não sabe como se preparar para falar de pé, para falar com público, para falar com 3 juízes. Né? O que é que você poderia falar para a pessoa se preparar para esse tipo de fala? Falar de pé, falar para um grupo maior de pessoas. Vamos lá. Primeira coisa sobre as vestes, pessoal. Os nossos estados externos, quer dizer, sabe quando você está triste, está numa bad, e você escuta uma música que te traz uma sensação de felicidade? É algo externo que você escutou e que mudou o seu estado interno. Mesma coisa, você pode estar mal feliz, bota aquele musicão que te lembra aquele crush que te deu um pé lá atrás e fica contando. Gente, não tem. Quebra com nós. Não tem jeito. Assim é com as nossas roupas. Se você tá num dia pra baixo, acordou depressona, assim, tipo, cara, eu tenho que tomar da minha vida. Escolhe uma roupa que você se sinta confortável, que você goste, que você se sinta poderosa. Por quê? Porque essa roupa, esse estado externo, ele vai mudar o seu estado interno. Então, quando a gente fala de roupa, não é só dessa questão da coerência, da informalidade. Isso vale muito. Mas eu gosto sempre de pensar em como você vai se sentir. Sim. A sustentação oral é um momento em que você vira o centro das atenções.
E quando, para você ser o centro das atenções e permanecer estável, se sentir confortável, lindo, maravilhoso e poderoso, você precisa trabalhar esse estado de foco em todas as formas, tanto o interno, que é a organização do pensamento, como que você vai fazer essa sustentação, mas você fecha isso com a organização externa. Então, o primeiro ponto é: ai, Valéria, mas eu não gosto de ir de salto. Gente, não tem obrigação, você não precisa ir de salto. Mas é legal você colocar um sapato que você se sinta confortável, que seja um sapatinho mais formal. A mesma coisa é com o advogado. Você, às vezes, não precisa colocar um terno, mas tu vai botar uma camisa alinhada, uma coisa mais ajeitadinha, mais bonita, porque tudo isso conta no momento em que você está lá defendendo o seu cliente naquele momento de sustentação. E aquilo conta não só para os olhos dos outros, mas conta para você. Então, preparando a galera para ir fazer prova oral, você não tem que colocar uma roupa para o outro. Você tem que colocar uma roupa quando você se vê naquela posição. Porque o nosso cérebro, ele trabalha com essas pistas, com esses gatilhos. Então, se você já bota uma roupa massa, que você se sente top, poderoso, incrivelmente, é isso que você vai expressar na sua fala. Até o seu tom de voz vai mudar. Então, não é porque, meu Deus, eu tenho que seguir essa formalidade. Não, muda essa chave. Pensa como você se sente quando você se organiza, quando você se arruma para estar diante daquelas pessoas, desempenhando o trabalho de vocês, que é incrível. Muito bem. Então, eu gosto de ir por essa pegada, Hugo, porque assim a gente vai ensinando o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro é danadinho. O nosso cérebro, ele tende a querer fugir das situações de dor. Por exemplo, uma sustentação oral é uma situação que gera desconforto. Você pode pensar, meu Deus, o que os outros advogados vão pensar? E se a minha voz falhar? E se eu não estiver tão bonito? E aí o seu cérebro começa a te boicotar. Ele começa a criar todas essas situações em que você desperta aquele estado de insegurança, de medo, de timidez. Então, o que você faz? Já começa a organizar por fora, para você trabalhar bem essa questão internamente. Por que a sustentação oral é um desafio? A sustentação é um desafio porque, primeiro, você está nos holofotes. Sim. E quando nós estamos nos holofotes, a gente sabe que vai ter um julgamento, que vai ter alguém lá definindo se aquilo que a gente está falando é coerente, não é. E nós, seres humaninhos, a gente não gosta de ser empoderada. A gente não gosta de ser o que? A gente não gosta de ser julgado. Por quê? O que tem por trás desse medo do julgamento, Hugo? Tenho medo de não ser aceito. E se o meu cliente não sentir que o que eu falei é coerente? E se o advogado da outra parte achar graça? E se alguém estiver escutando, filmando isso? Então, o que acontece? A gente tem muito medo de não ser aceito. Sim. E gera essa instabilidade. Então, a primeira coisa que eu gosto de trabalhar com vocês é entender que esse tipo de posicionamento faz parte do jogo. E que você está ali não para ser aceito por alguém. Você está ali para defender alguém. Muito bem. Então, quando a gente muda a nossa percepção na sustentação oral, você não está ali fazendo aquilo só por você. Tem alguém que está nas suas costas. Você está de proteção de alguém, do direito de alguém. Então, quando nós mudamos essa perspectiva, eu não estou lá para ser julgada, eu estou lá para defender alguém. Então, a forma como a gente se posiciona, como é que a gente fica quando vai defender alguém? A gente já abre o peito e já vai para cima. É isso que falta. E na sustentação oral, é isso que você vai fazer. Você está defendendo alguém. E segundo, confie no conhecimento que você tem. O que eu sinto dos advogados é uma baixa estima intelectual. Por quê? Vocês vivem na base da competição. Concurso público é o quê? Competição, brother. O negócio é quem sabe mais, meu Deus. E aí, às vezes, o que acontece? Eu fiz um concurso público, não fui aprovada. Meu Deus, eu sou burra? Não, minha filha. Você não é burro, não tem nada de errado com você. Você só não se enquadra naquele perfil de avaliação. Certeza. Isso que a gente sabe que existe múltiplas inteligências. O problema é que a gente vive um sistema que é só
leitura e escrita. Exato, exato. Não, Então, não é todo mundo que se encaixa. E aí, o que que acontece? Faz um concurso, não foi aprovado, baixa esse espírito de baixa estima intelectual. E aí já vai, sabe, para uma sustentação oral. Ai, meu Deus, nossa, não fui aprovado no meu concurso. E, sabe? Então, você acredita naquilo que é uma mentira. Você está desempenhando outro papel. Então, sempre acredite no conteúdo de vocês, acredite na organização que vocês têm do direito, porque vocês estão defendendo alguém. E a nossa postura muda quando nós entendemos o nosso papel. Então, a primeira coisa que eu falo com relação a se sentir seguro na sustentação oral é entender que papel você está desempenhando naquele momento. Segunda coisa, organizar o pensamento. Por quê? Vocês estudam muito. Vocês engolem aquele monte de livro, aquele monte de coisa. E o que que acontece? Às vezes, na hora de falar, esse pensamento está desorganizado e gera essa insegurança em vocês. Então, hoje a gente vai sair daqui aprendendo a organizar esse pensamento para um momento de sustentação oral. Primeira coisa que precisa estar muito claro. O que você está fazendo ali? Por que você está defendendo aquela parte? Básico. Vocês dominam isso na escrita, só que aí na hora de falar, dá um tchutchuzão. Então vai fazer o quê? sim. Vai pegar um papel. Cadê aqui? Deixa eu pegar um papel. Esse papel é esse. Ai, ai. Que beleza. Eu tenho papel aqui no meu super escritório. Deixa eu pegar aqui a minha agenda. Dá um segundo aí, pessoal. Eu vou segurando a onda aqui enquanto isso. Pronto, voltou. Mas se quiser falar alguma coisa, Hugo, fique à vontade aí. Não, eu tô aprendendo com você. Eu tô aprendendo muito. E depois, eu não sei se você já está nos seus planos. Eu queria saber o que é que o pessoal faz para começar a treinar a voz, né? Talvez esteja no seu roteirinho aí, para realmente conseguir falar. Assim, na grande maioria dos casos, hoje você tem microfone e tal, isso aí tudo bem, mas às vezes a pessoa tem que falar para o juiz ouvir e não tem microfone não, o juiz está lá a uma boa distância dele. Vai no Google. Como é que ele projeta a voz? Como é que ele projeta? Isso mesmo, isso faz parte do treinamento. Eu até, deixa eu ver aqui, organizei alguns passos de como que... isso daqui, ó. Isso aqui que eu quero. Peraí. O negócio é o seguinte, gente. Primeira coisa, precisa estar muito claro, nesse momento em que vocês vão defender alguém, lá na sustentação oral, como que vocês vão se posicionar. Se eu estou defendendo, se eu estou acusando, o que vocês estão fazendo? Isso precisa estar muito claro aqui. Porque quando vocês têm esse posicionamento, vai ficar muito mais fácil da gente organizar as ideias. Então, primeiro, define de que lado eu falo baixo, acho ruim para as audiências. Anotado, gente, vamos trabalhar essa voz já. Então, o que acontece? Você precisa definir, ter muito claro de que lado que você está. Porque quando você define o lado que você está, você começa a ter clareza sobre o que você vai falar. Então, beleza, defini de que lado que eu estou, vamos lá para as argumentações. Então, bota num papel, sei lá, vou defender essa tese. Aqui, gente, só um quadrado aqui no meio, tipo um mapa mental. Vocês dominam o mapa mental porque vocês estudam pra caramba, eu sei disso. Então, faz um mapa mental, que lado que eu estou? Beleza, começa a puxar flechinhas, que argumentos sustentam esse meu posicionamento? Argumento X, argumento Y, argumento A, sei lá. Beleza. Definiu isso, escreve. Beleza, eu estou do lado tal, defendendo isso, os meus argumentos são esse. Beleza. Isso tem que estar claro na cabeça de vocês. E se uma criança de 8 anos perguntar para você o que é isso que você está fazendo, você tem que ser capaz de explicar com ela com simplicidade. Por quê? Quando você é capaz de explicar para alguém com simplicidade, isso significa que aqueles conceitos, que aquele posicionamento está claro para você. O que a gente precisa no momento da sustentação é clareza. Então, beleza. Definiu o seu posicionamento, definiu os argumentos, escreve.
pega um papel e uma caneta e escreve. Beleza, isso, 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 isso. Depois que você escreveu, vai fazer o quê? Vai ler em voz alta. Pega e lê em voz alta. Lê uma vez, ai, ficou tímida, fecha a porta, se tranca no banheiro, lê 2 vezes e comece a escutar quando você estiver lendo. Porque aí você pode experimentar, você pode trazer uma voz mais pro grave, uma voz mais pro agudo, uma voz mais colocada, uma sílaba tônica bem assertiva, doutor, o meu posicionamento, pá, você já começa aí trabalhando a sua voz. Só que para você cuidar da sua voz, você precisa se escutar. Eu sinto que as pessoas, elas vêm com problemas de voz, mas isso acontece porque elas são incapazes de escutar. E se você não escuta a sua voz, você não controla, Hugo. Sim. Então, escuta ativa, assim, ó. Imagine, sabe, você tem que estar sempre escutando a sua voz. Se tranca no quarto, pegou lá o posicionamento, lê uma vez, lê 2 vezes, anota o que você achou massa da sua voz e o que você acredita que pode melhorar. Troca palavras. Ah, preciso mudar, assim, porque quando a gente lê, a gente começa a estruturar de um jeito diferente. Então, primeira coisa, escreveu o roteiro, o script, do que você vai falar. Ler em voz alta. Pega essa leitura e grava. Grava isso. E eu ia te perguntar isso. O que você acha da pessoa gravar a própria voz para ouvir de fora? E aí o que acontece? Ah, eu odeio a minha voz, é horrível, Valéria, credo. Gente, calma. É a primeira vez, primeiro que você está se gravando. Então, tem uma leve diferença. Mas se você está achando a sua voz feia, é porque você não conhece a sua voz. E a nossa voz, pode mudar muito, pode se explorar muito. Então, a gente pode ir trabalhando de formas incríveis com a nossa voz. A gente só precisa descobrir o poder que ela tem. Então, você precisa se gravar. A primeira vez vai ficar massa, Hugo? Claro que não, gente. Primeira vez que a gente gravou o vídeo e ficou legal? Claro que não. A gente que está aqui bem sabe, né? Gente, não é fácil. Eu posso falar pra caramba, mas falar pra uma câmera é diferente. É outra coisa. Então, grava uma vez, ai, vá, não gostei. Grava 2, grava 3. Na terceira, você vai começar a falar, tô curtindo a tua voz. Depois que você estiver curtindo essa voz, você vai pegar o seu script e vai pra frente do espelho. Vai organizar o corpite. Então, organiza os pés, organiza o quadril, o peito, bem organizado, bem aberto. Isso é muito importante. Por quê? Voz é ar. Se a sua postura estiver desorganizada no momento em que você for fazer a sua sustentação oral, o que vai acontecer? Você não vai ter voz. Às vezes a voz falha porque a pessoa não sabe trabalhar a respiração. O ar é o combustível da nossa voz. Então, se a gente não ficar bem organizado, ficar todo tronchinho, começar a se encolher no momento da sustentação oral, ferrou. A voz não vai sair. E principalmente vocês que às vezes têm microfone, às vezes não têm, é muito importante entender o potencial da voz de vocês. Até onde eu consigo projetar a minha voz. E voz bem projetada é a respiração, minha filha. Então, meu filho também tem muitas jogadas para ele. Então, comece a observar a respiração de vocês. Antes de começar, se você passa pelo banheiro para dar aquela respirada, sempre solta o ar. Hugo, essa é a dica muito importante para vocês que falam em público. Vai no banheiro e assopra. Porque quando você assopra, você traz um oxigênio para o seu cérebro. É o que ele precisa naquele momento. Traz oxigênio para o cérebro e o gás, o combustível para a sua voz. Então, vai no banheiro, solta o ar, porque isso te ajuda na estabilidade emocional, trazer equilíbrio e, principalmente, trabalhar melhor essa questão da projeção vocal. Então, beleza. Foi na frente do espelho, viu lá, tô meio tronchinha e tal. Tira uma foto, manda para uma amiga, fala, amiga, dá um olho aí, vê o que você acha. Tô equilibrada? Não tô? Porque às vezes a gente não consegue observar isso. Às vezes eu falo para os meus alunos, olha, você observou que você tem um pezinho abertinho, assim, de pato? Ai, prof, mas isso faz diferença? Isso dá muita diferença. Por quê? O pezinho de pato faz o quê? Baixa o bumbum. Se você baixa o bumbum, o que acontece? Você desloca o seu quadril e aí você fica aquela bundinha baixa,
a sua barriga fica sem estabilidade. Os seus músculos abdominais, que vão ajudar na projeção da voz, eles ficam flácidos, eles não estão trabalhando da forma como eles gostam. São muitos detalhes que às vezes a gente nem se atenta. Então, vai para frente do espelho, arruma os pezinhos bem reto, sente o quadril, sente o bumbum, se organiza, porque isso vai fazer muita diferença na sua saúde vocal e principalmente na organização das suas ideias. Porque quando você está bem organizado, você consegue respirar bem. E quando você respira bem, você não vai ter branco, não vai ter essas questões mais ligadas ao cognitivo mesmo que acontece. Sim. Foi para frente do espelho, agora chegou a parte mais importante. O que vocês vão fazer? Vão pegar uma câmera. Isso, vai pegar uma câmera, vai colocar essa câmera assim bem longe de vocês para pegar o corpício inteiro e vai fazer a sustentação oral para a câmera. Se tiver alguém de confiança, gente, alguém de confiança, porque tem uns amigos que botam a gente mais para baixo do que para cima. Então, assim, se for aquele amigo que vai ficar te enchendo de defeito, ai, não faz isso, melhor nem chamar. Mas se for uma pessoa que você sabe que vai dar um conselho coerente e tal, fala, amiga, ó, bora treinar essa sustentação oral aqui? Bota a câmera. Se não tiver amiga, vai a câmera mesmo. Mas eu sempre gosto de trabalhar a câmera, porque a gente consegue ter aquele feedback perfeito. Você consegue olhar o pé, o joelho, o quadril, o tom de voz e principalmente o tempo. O tempo. Por que o tempo é tão importante? Você não vai ficar fazendo sustentação oral meia hora, 2 horas, depende. Quanto tempo que é mais ou menos? 10 minutos? Normalmente 5. 5 minutos. 5, normalmente. Em 5 minutos, você precisa introduzir, desenvolver esses argumentos e principalmente convencer. Então, quando você filma, você consegue saber exatamente, aqui é a introdução, aqui é o desenvolvimento, preciso diminuir isso, porque às vezes a gente perde muito tempo introduzindo uma tese, na hora do desenvolvimento, que é a hora da gente brilhar, trazer o nosso conhecimento jurídico, a gente não tem tempo. Então, por que é importante filmar? Você consegue controlar o seu tempo. Então, nessa estruturação, eu gosto sempre da regra 2, 4, 2. Se é 5 minutos, você vai dividir, por exemplo, eu sou muito ruim de matemática, gente, vocês não vão fazer eu passar essa vergonha de calcular aqui na frente de vocês. Mas, por exemplo, se é 10 minutos a sua apresentação, você vai ficar 2 minutos na introdução, 4 minutos no desenvolvimento da sua argumentação e 2 minutos nas considerações finais. Se é 5 minutos, vai diminuir pela metade. Vai ficar 1, 3 e 1. Consegui fazer um cálculo! Desenhando, consegui. Então, exatamente, vai ficar 1 minutinho ali na introdução. Olha, vou defender essa tese, os meus argumentos são esses. Pode parecer que é pouco tempo, mas não é não. Nós que estamos trabalhando bastante tempo fazendo vídeo, não é, Hugo? A gente começa a ter uma percepção diferente do tempo. 5 minutos, bem organizados, dá para você defender muito bem a sua tese. É tudo uma questão de planejamento. Sim. Eu espero que tenha ajudado vocês, gente. Me diga se fez sentido para vocês. Muito sentido. Se vocês têm alguma dúvida, manda bala. Hugo, o que você quer perguntar? Não falei. Não, realmente fez muito sentido, muito sentido. É maravilhoso o que você falou. E sobre organizar o pensamento, eu estava fazendo um workshop agora, né? E eu falei justamente da ordem em que eles precisam apresentar a tese, né? Enfim, normalmente você tem muita coisa para falar, você precisa de uma ordem que seja mais eficiente, né? E aí agora você já arrematou aí, botou muitas camadas, deixou tudo muito mais organizado, complexo no bom sentido, quer dizer, dá para você realmente explorar tudo o que é necessário para apresentar na hora, e muito bem. E ter segurança ali na hora de falar. Porque, gente, por que esses passos são tão importantes? Só assim, nossa, Val, mas isso vai tomar muito tempo. Não, no começo pode ser que tome um tempinho a mais, mas depois que você automatiza esse sistema dentro de você, qualquer sustentação oral que você pegar, você já vai pegar o seu caso, já vai conseguir organizar essas ideias.
é uma contação de história, gente. Só que a diferença é que é uma história argumentativa. Simplifica. Olha, eu vou contar uma história argumentativa. Preciso introduzir os personagens, preciso introduzir o barraco que deu e que a gente tem que resolver e como que a gente resolve isso. Argumento X, argumento Y e finaliza. Por que que essa tese fecha com essa minha argumentação? Então, assim, não sobrecarregue. Se você tem uma sustentação oral, o que acontece? Às vezes, organizar em tópicos, exatamente. Quando a gente organiza, fica tudo mais simples. E aí você vai com outra segurança para fazer a sua sustentação oral. Então, tudo flui com muito mais tranquilidade, muito mais simplicidade. Então, sempre treine, sempre explore a voz de vocês. Beleza? Eu falei que ia dar uma dica prática para vocês botarem essa voz para quebrar no tribunal. Primeira coisa, gente, abra a boca para falar. O que eu sinto é que as pessoas querem que a voz saia, mas a criatura não abre a boca. Gravar a própria voz e descobrindo qual a entonação. E faz muita diferença, porque às vezes a gente tem uma voz infantilizadinha, a gente fala igual uma criancinha e nem sabe. Porque as pessoas não vão chegar pra gente e falar assim, doutora, a sua voz é de criança. Ninguém vai falar isso. É só se você me procurar como minha aluna, eu vou falar assim, então, doutora, vamos escutar essa voz juntas? O que não te recorda? Então, é uma questão muito importante para vocês irem desenvolvendo essa escuta ativa. Primeira coisa, gente, a nossa boca é uma concha acústica. Se vocês não abrem a boca para falar, essa voz vai sair como? Não vai sair. A pessoa tem um baita vozeirão, ele fala assim com a boca fechada. Mas ele não entende nada. O juiz não entende nada. Então, abra a boca. Ai, Valéria, tenho vergonha. No começo vai ficar meio diferente, mas é exercício. Então, vamos lá. A, E, I, O, U. Meu nome é Valéria. Exagera. É um exercício. Vai, Hugo, abre essa boca aí. Bora lá. E, I, O, U. Meu nome é Hugo. Exatamente, muito bom. Hugo. E sempre é importante vocês desenvolverem a técnica. Deixa eu ver o tempo que a gente tem. Dá tempo. Existe uma técnica que eu gosto muito de trabalhar, que é a marcação da sílaba tônica. Para vocês, advogados, ela é imprescindível. Por quê? Quando nós marcamos bem a sílaba tônica, nós vamos conseguir passar muita assertividade no nosso discurso. Por exemplo, a seguinte frase. Esse exemplo é bem... Eu acho que vocês já devem até conhecer esse exemplo. Vamos lá. Sabe aquela frase? Eu não matei aquele homem. Já ouviu falar desse exemplo, Hugo? Não. Então, vou fazer aqui com vocês. Escreve aí. Vou escrever. Pega a folha, que a tia Val vai passar o exercício. Ai, Anderson, é isso. Quanto mais a gente treina, mais a gente vai ficando preparado. Quanto mais... É sempre treinamento. Eu sempre gosto de dizer que eu não matei aquele homem. Conhece, Thaís, esse exercício? Eu não matei aquele homem? Depois a gente vai colocar a hashtag eu não matei aquele homem. Hugo, o que é? Cada frase que a gente fala, nós vamos colocar a acentuação tônica da frase em uma palavra. E isso pode mudar muito o significado. Por que em júri isso é importante? Por exemplo, se eu marcar a palavra tônica da frase eu não matei aquele homem no eu, a sensação que eu vou passar é diferente. Vamos lá. Eu não matei aquele homem. O que você sente quando eu falo eu não matei aquele homem? Que outra pessoa foi. Você sabe que não foi aquela pessoa que fala, mas ela sabe quem foi. E ela está exatamente, e ela está numa posição de defesa. A pessoa já está, eu não matei aquele homem. Quem você sabe quem? Ela que você sabe quem é.
Aham. Então, eu não matei aquele homem. Agora, nós vamos colocar a palavra tônica dessa frase no não. Eu não matei aquele homem. Está numa posição de defesa. Eu não matei aquele homem. Então, parece que tem alguém falando que foi eu estou me defendendo. Agora, olha essa, eu vou colocar a palavra tônica dessa frase no matei. Eu não matei aquele homem. Olha a diferença. Eu não matei aquele homem. Eu joguei ele pela janela, o carro passou por cima, mas eu não matei. Percebe? Sim. Isso, para vocês, no momento da sustentação oral, é muito importante. Muito, porque muito. você consegue ir despertando sensações. Então, eu não matei aquele homem. Então, você fez, mas surrou ele, exatamente. Surrou, massacrou. Exatamente. Olha agora, a gente vai colocar no aquele. Eu não matei aquele homem. Cara, se o cara coloca a palavra tônica nesse lugar, ele já está se incriminando. Porque ele está falando, eu não matei aquele homem, eu matei outro homem. Percebe? Agora, para a gente fechar, eu não matei aquele homem. O homem que eu matei é um homem com um H minúsculo, digamos assim, não é aquele homem. Sim. Então, são os sentidos. Assassina! Meu Deus! Então, os homens mortos. A forma assassina de homens. Vamos ver. Então, é muito importante porque em uma frase você pode se defender ou você pode se incriminar ou incriminar o seu cliente, dependendo de onde você coloca a sua palavra tônica. E a sílaba tônica de cada palavra, ela traz o significado bem assertivo. Por exemplo, a palavra sabia, sabiá e sábia são palavras que têm a mesma grafia. O que muda em cada uma delas é aonde nós marcamos a sílaba tônica. Então, quando eu falo para você, Hugo, o que vem na tua cabeça quando eu falo sábia? Uma mulher de grande conhecimento. Exatamente, a gente já associa. Então, quando a gente marca bem a sílaba tônica das palavras, as pessoas têm clareza do que a gente está falando. Agora, quando eu falo sabiá, o que você lembra? Da ave, lógico. Da ave, do passarinho. Sim. E sabia? Sim. O que você lembra quando sabia? O que vem na tua cabeça? Saber, né? Alguma coisa no passado que você, sei lá, sabia jogar um jogo tal. Então, para vocês perceberem como conhecer essas técnicas, são muito importantes no momento em que vocês vão ao público e precisam trabalhar a arguição. O pessoal colocando exatamente isso. No momento em que vocês precisam trabalhar esse convencimento. Então, é muito importante saber conhecer essas técnicas para vocês terem o maior domínio possível da fala de vocês no momento de uma sustentação oral, meus queridos advogados. Muito bom, muito bom. Alguma dúvida, pessoal? Eu acredito que já está perto de acabar, né? Chega uma hora, ele manda a gente embora. Eu quase soltei um baianês aqui, um vixe, porque realmente Tá perto. Valéria, antes de acabar, eu quero agradecer muito, muito, muito a sua generosidade. Você que com tanto carinho, com tanta generosidade veio aqui dividir com a gente conhecimento que a gente não tem acesso, né? Não é coisa que a gente aprende na faculdade e isso é da filosofia, né, do meu perfil aqui, que é trazer conhecimento que não está na faculdade. Né? E eu, poxa, estou encantado, eu amei. Já é óbvio, mas eu preciso falar. Gente, sigam a Valéria urgentemente. Eu tô seguindo ela já tem algum tempo e o conteúdo dela é fantástico, maravilhoso. Muito mais coisa. Ela deu uma aula pra gente aqui, mas pode ter certeza que tem muito mais a ser explorado em tudo isso que ela falou e lá no perfil dela. Isso tem muita coisa. O pessoal que te seguir, Valéria, pelo Instagram, tem acesso ao seu YouTube também? Você tem o Linktree lá? Isso, tem lá, é só clicar. Eu não sei também como que tá essas questões de vocês trabalhando. Quando será a próxima? É só o Hugo me chamar que eu venho.
Ah, ela tem espaço aqui sempre. Sempre que ela quiser, tá, Às vezes, olha, tá você fechado. salva a live. Então, Sim, vai ficar quando salva, vocês lógico. quando vocês tiverem dúvidas, pessoal, é só me mandar, eu adoro responder. É isso que o Hugo falou. Eu acredito que conhecimento bom é igual felicidade, só vale a pena quando a gente compartilha. Então, eu Isso. acredito que esse conhecimento faz muita diferença na vida de vocês, sabe, na estabilidade emocional de você saber que você controla, que você domina. O meu Insta é Val Anjos. Aí eu não sei, eu tenho medo de escrever aqui, Deixa mas eu ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo inscrever enquanto você fala. Deixa eu ver se então, aparece aqui. sim, exatamente. Será que ele aparece quando eu começo a digitar? Eu acho que não. Lá tá, valeriaanjos.fnd. Tá ali em cima, Hugo. Tipo, juizado É porque para mim não especial. aparece. Para o pessoal Ah, todo tá. aparece. Mas para a gente que está na Vamos tirar live. um print, Hugo? Vamos tirar um print aí, a gente posta e você posta lá Pronto, também, me pronto. marca, e aí todo mundo fica sabendo. Você tira o print aí? Ou eu tiro aqui? Deixa eu fazer Tiro. uma cara. É. Deixa eu ver se. Ai, Jesus, eu mexi no volume do negócio. Você tirou, Hugo? Vou tirar outra, vou tirar outra. Deixa eu ver se ficou legal, mas eu tiro outra. Ai, eu não consigo tirar. Eu tirei duas aqui. Eu vou mandar para você. Isso, na parte superior Gente, aparece. para seguir a Valéria, é só tocar aqui em cima, toca em cima aqui, no nome dela, e você já vai direto pro. Ah, pronto. Alguém já colocou aqui. E se vocês tiverem dúvida, pessoal, é porque eu estou iniciando nesse mundo digital, então eu não sou muito fera nessas coisas. Mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, mande lá, pergunte, porque é pra gente que está trabalhando, trazendo esse conhecimento, produção de conteúdo mesmo, né, Hugo? Que é Sim. isso que é a nossa missão e é isso que nos uniu. Então, Exato. vocês vão lá. Eu tenho um e-book também sobre videoconferências, porque eu defendi a minha tese de mestrado em videoconferências. Eu acredito que agora tem muita gente fazendo isso. Tá lá Caramba. os passos para se comunicar melhor por meio de videoconferências. É só clicar lá, baixa gratuitamente, está no link da minha bio no Insta. Vou baixar para ontem. Eu estou com o intensivão da comunicação rolando. Cada dia eu vou ter um convidado. O Hugo vai estar no meu canal lá em breve. Com Semana prazer. que vem.